Obrigada. Obrigada, Matheus. Scholastic, é uma alegria imensa ter você participando do Fliaraxá 2022. Gostaria já de início de agradecer muitíssimo ao Afonso Borges, que é o idealizador e o realizador desse evento. Nós gostaríamos muito que você estivesse pessoalmente no Brasil, mas vamos fazer de tudo para que todo mundo sinta como se você estivesse aqui perto de nós. Merci beaucoup. Votre joie de nous retrouver et partager. Então, Simone, essa alegria é uma alegria compartilhada, apesar da tristeza dela, da mágoa de não poder tocar ninguém. Ela gosta especialmente disso no Brasil. Ela usou a palavra saudade, que você entendeu, ela já tinha falado em off, né, da enorme saudade dela de estar conosco. Ela está muito feliz, apesar de ter se acostumado a esse modo moderno. Claro que ela lamenta, né, o não contato pessoal, e ela fica contente por causa desses trunfos que o homem, o ser humano, sempre tem, que permitem o contato. Mas a saudade persiste dos leitores e das leitoras brasileiros, porque o Brasil tem uma particularidade. Nós, brasileiros, nos tocamos, né? Isso é muito raro para um europeu, para um francês, nunca pega muito bem, mas para ela que vem do Ruanda, sim, porque ela se encontra, como ela disse, no meu elemento, né? Então, é como se ela estivesse em Ruanda numa escala maior, né? Por isso ela gosta tanto de vir ao Brasil, de estar com os leitores. Ela gosta muito de Nova York, sempre se gosta de alguns lugares, mas o Brasil ainda passa na frente de Nova York. O Brasil está em primeiro lugar. Está difícil, então, eu não preciso me apresentar, eu sou muito conhecida no Brasil, e isso, a única coisa que nós temos que fazer é retomar o que aconteceu desde 2019, que foi a última vez em que eu estive com os brasileiros. Então, este é o segundo ano já em que eu recebo eu sou membro do Femina, que é o segundo grande prêmio da literatura feminina na França. Então, desde 2020, agora 2021, 2022, pelo terceiro ano consecutivo. 2021, ça c'est ma deuxième année aujourd'hui. Em 2021, eu também, falando da minha trajetória, recebi o prêmio Simone de Beauvoir pela liberdade das mulheres, liberdade nunca completamente adquirida até agora. E outra novidade é que eu tenho uma nova editora em Londres que publicou em 2020 A Nossa Senhora do Nilo e agora, em abril, mês passado de 2022, A Mulher dos Pés Descalços. E de 20 a 24 de maio, agora, eu vou apresentar esse livro no Festival de Dublin. Então, a minha obra tem merecido muitas traduções em mais de 20 idiomas pelo mundo, em especial da Mulher dos Pés Descalços e de Nossa Senhora do Nilo, e mais recentemente na Arábia Saudita, o que me surpreendeu de maneira muito enfática e me encantou em especial. Eu queria fazer uma primeira pergunta para a Scholastic. E última novidade, Simone, antes de responder a sua pergunta, é que o próximo livro dela vai ser publicado no início de outubro deste ano. Maravilha. Scholastic, o nosso evento Fliaraxá tem esse ano uma temática muito específica, que é abolição, independência e escravatura. Então, eu queria muito, Scholastic, que você contasse um pouco para nós o sentido que tem essa literatura
de testemunho tão forte que você realizou ao longo da vida? E, sobretudo, o sentido que essa literatura tem hoje ainda, num momento em que a Europa, por exemplo, volta a viver uma série de conflitos, né? E em que a questão de quem se é, onde se mora, que língua se fala, voltou a ser uma espécie de problema, como foi na época em que começou-se a engendrar o genocídio que acabou se abatendo sobre Ruanda. Merci, Simone. Alors, déjà, Simone, muito obrigada por sua pergunta, porque sim, essa questão do racismo, infelizmente, continua sendo central. Esse tema é um tema interessantíssimo e, para mim, especial, porque eu vivi o racismo na carne, apesar de Ruanda, enquanto tal, ter escapado da escravidão por causa da sua posição geográfica. Alors, ceci dit, então, além dos pontos que você abordou, Simone, claro que escravidão e racismo estão inevitavelmente ligados, e como nós poderíamos não nos indignar com o que acontece hoje, por exemplo, na Amazônia, em que os índios são expulsos das suas próprias terras e que o tema da escravidão se coloca com aspas ou sem. Então, sim, o tema que você evocou é muito presente no meu testemunho, como você bem levantou na sua pergunta, na minha trajetória de vida, e a minha escrita, sim, sempre fala de racismo, desde o que aconteceu em 1994, em Ruanda, em que eu perdi 37 pessoas da minha família. E sim, infelizmente, 1000 vezes, infelizmente, a exclusão promovida do ser humano pelo próprio ser humano, fazendo com que uma parte desses seres humanos vivam sem o direito à humanidade, sem direito a nada e, 1000 vezes, infelizmente, sem direito, muitas vezes, à própria vida. E sim, o genocídio é a consequência de uma ideologia que diz que alguns seres humanos, uma parte da humanidade, é menos do que humanidade, é menos do que ser humano e, portanto, pode ser eliminada. E isso foi o que eu vivi na minha infância. Então, quando eu falo infância, foi na primeiríssima infância, porque quando eu tinha 3 anos, eu e toda a minha família fomos deportados na condição de Tutsis a uma terra perfeitamente não hospitaleira, de condições muito difíceis de sobrevivência, onde não se esperava que nós pudéssemos sobreviver e resistir, mas nós resistimos, e isso se fez durante mais de 30 anos. Em Anematá, nessa localidade, nós éramos, de onde o nome de um dos meus livros, como baratas, como animais desprezíveis a erradicar, algo que se deveria arrancar como se fosse mato. E durante todo esse tempo em que nós vivemos em Anematá, esperando, né, por aquela, tendo acima da nossa cabeça a espada de Damocles, de uma exterminação total, nós vivemos em condições de violência extrema e de não humanidade absolutamente inaceitáveis. E o genocídio acabou sendo vivenciado, porque, vejam, eu vivo na França desde 1992, o genocídio acabou sendo sentido por alguns como uma libertação. Porque o que aconteceu em 94 é que os Tutsi de Anematá foram praticamente todos, em sua quase totalidade, exterminados. Então, se nós formos pegar as estatísticas, nós temos estatísticas oficiais de 65.000 pessoas exterminadas para 8.000 pessoas que puderam ser resgatadas e escapar desse massacre.
Eu queria fazer uma parte, Scholastic, porque para nós é muito comovente que você tenha citado, nesse momento, o que está acontecendo na Amazônia, que é o genocídio também, como também chamamos aqui, da população indígena, porque se está a um passo de exterminar a população indígena do Brasil. Mas você disse, Scholastic, que você dá sempre esse testemunho, que o processo começou com a deportação, não é? Começou com o movimento de tirar vocês da própria terra, o que parece inicialmente uma coisa não tão grave, tirar um povo de uma terra e deslocar para o outro, pode ser só o início de algo muito mais horroroso que se perpetua e que e vai ganhando uma escala cada vez mais violenta. Então, a minha pergunta é: quanto se poderia ter evitado, quantas vidas poderiam ter sido salvas se algum governo, se alguma instituição internacional tivesse feito uma intervenção a tempo, quando eles estavam apenas sendo deportados, digamos assim? Sim, Simone, você tem razão pelo seguinte: é sempre, eu costumo dizer, lamentável e absolutamente intolerável que esse tipo de coisa possa acontecer. O que nós vemos hoje, por exemplo, é o exemplo positivo do que acontece face à Ucrânia, face à tragédia na Ucrânia, em que a comunidade internacional tem se indignado e tem se manifestado vivamente. Ora, o que aconteceu em Ruanda foi que se fechou os olhos. Não se quis ver o que estava acontecendo em Ruanda. E o outro exemplo é que o que está acontecendo hoje mesmo na Amazônia não pode continuar. A comunidade internacional precisa se indignar. A comunidade internacional se interessa e se indigna. Nós fazemos todos parte de uma très grande société qu'on appelle la communauté. Então, veja, Simone, voltando a esse tema, porque é realmente central, a comunidade internacional é o conjunto de nós todos, de todos os nossos países. Nenhum país é todo-poderoso, nenhum país se sobrepuja a esse conjunto da comunidade internacional. E a única maneira de mantermos a esperança é pela reação coletiva, como tem acontecido face à tragédia na Ucrânia. Ora, se nós pensarmos na Amazônia, é preciso que essa reação também se faça. Nós temos que falar desse assunto e nós podemos ter esperança se falarmos, se reagirmos, sem abaixarmos os braços, ou seja, sem desistirmos, né? E por isso foi que eu escrevi A Mulher dos Pés Descalços, porque as mulheres não desistem, sobretudo não as mães. Eu ia justamente falar isso, né? De que ela fala, nós temos que falar, nós temos que nos indignar, nós temos que demonstrar que é intolerável, e eu ia dizer, e nós temos que continuar escrevendo e publicando livros que alertem as pessoas sobre isso, não é, Scholastic? Isso que eu ia perguntar para ela. Então, queria saber se ela ainda hoje acha válido e acha que a literatura é sim um instrumento importante de denúncia e de fixação da história para que ela não se repita. Então, sim, Simone, eu já vou dar o exemplo da minha experiência, mas para responder a sua pergunta, sim, a literatura é o modo por excelência de fazer que as coisas mudem, né? De não nos calarmos e de não permitir que se cale a respeito. E por que isso eu vou falar a partir da minha experiência. Então, para já, um primeiro ponto, né? Com a literatura revela-se o que foi escondido,
não o que foi oculto, mas o que foi deliberadamente omitido, né? Quando eu estive com Lula, há alguns anos, no Instituto Lula, eu me lembro o quanto ele ficou indignado porque ele não sabia de muita coisa que eu relatei, sobre as quais nós falamos. E hoje ele sabe, e ele ficou absolutamente furioso e indignado. E aí vem um segundo aspecto, Simone, que é que a escrita pode envolver os que não estão envolvidos, mas pode se fazer pelos que estão diretamente envolvidos. Por exemplo, se os índios puserem a escrever, se um índio puder fazer esse relato escrito, gente como eu, porque vale dizer que eu fui uma exceção de pessoas capazes de escrever sobre aquela tragédia em Ruanda. Eu era uma minoria capaz de fazer isso. Ora, no momento em que um índio, por exemplo, escrever sobre o que está acontecendo na Amazônia, ele vai referir ao sentido não só ao que ele é, como ao próprio sofrimento, que não é só dele. E isso vem se acrescer ao medo de outras pessoas, a partir do momento em que isso tudo é revelado por escrito. Então, duas outras considerações. Primeiro, eu não penso que se deva esperar que a coisa passe de um certo nível, que isso transborde, Marli, que haja mais perdas. Desculpa, Marli, a gente precisa de uma pausa. Você pode repetir ela? Você pode essa repetir última essa fala? frase? Isso, essa última fala inteira, porque a gente teve um pique. Não tem problema. Então, eu vou repetir. Eu acho que é Scholastic. É isso, Matheus? A Scholastic repetir, por gentileza. Tá bom. Scholastique, pardon, ils ont eu un problème technique, un petit souci. Est-ce que vous pouvez répéter cette dernière intervention sur le fait qu'on ne puisse pas attendre que ça déborde, etc. Um minuto, só para a gente organizar aqui, por favor, Marli. Tá, ils organisent, ils ont un souci technique. Je regrette énormément, mais après, malheureusement, les vies humaines ont été perdues. Et maintenant, ce qui resterait, c'est le pardon, s'excuser. Mais est-ce qu'on doit attendre de s'excuser? Est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de vies humaines perdues au lieu d'attendre de s'excuser? S'excuser, c'est toujours ça, mais ça ne ramène pas ceux qui sont partis. Aqui no Brasil, Scholastic, estamos longe de viver numa sociedade mais igualitária, sobretudo do ponto de vista racial, embora no Brasil a maior parte da população seja uma população negra, né? Mas, felizmente, há avanços que estão acontecendo aqui. Esse festival, não é?
em que essa temática está sendo tratada de uma forma tão bonita e com uma quantidade tão grande de convidados, sobretudo convidados negros, e que são representantes importantes da nossa literatura, é a prova disso. E a minha pergunta é, você acha que ainda estamos muito longe de viver um tempo em que essas diferenças não façam mais diferença e que a gente possa fazer um festival literário sem ter que pensar nessas diferenças, porque seremos todos iguais de alguma maneira? Ela terminou eu termino a resposta com uma citação de Primo Levi, é uma frase sempre central no meu pensamento: não há felicidade perfeita e, portanto, não há infelicidade absoluta. E por que isso? Porque eu gostaria de frisar que, sim, eu concordo com você, que nós temos que esperar por um tempo onde essas diferenças não façam mais diferença, porque não adianta nada ser pessimista. A minha tendência é ser otimista e o mundo é assim. Nós temos que trabalhar em cima disso, por isso eu gosto tanto do que disse o Primo Levi. Je ne voudrais pas être donneuse de leçons du tout, loin de là. Moi, je puise toujours. Eu penso que um ponto importante, Simone, é o seguinte: eu não quero dar lições de vida. Savez-vous se Sou uma mulher que já tem uma certa idade e eu vi muita coisa. Eu falo sempre a partir da minha experiência. E por que é que eu digo que nós não podemos desistir, que nós não podemos abaixar os braços? Porque naquela ocasião, o que aconteceu em Ruanda, a comunidade internacional, então, fechou os olhos e nos abandonou à nossa própria sorte. Ora, a pergunta que eu faço é: como explicar que um punhado de homens com fome, desesperados, mal armados, né, que foi o grupo do EPR, possa ter parado, interrompido, dado cabo, sozinhos, daquele genocídio? Eram homens determinados, com a esperança e com os meios que eles tinham, então, com a própria força, sem a ajuda da comunidade internacional. Je fais ce que je peux, on verra ce que ça donne. Je n'ai rien à perdre. Je pense que c'est comme ça. Vous savez, Simone, j'étais à Djibouti. Então, veja, Simone, outra coisa que vem da minha experiência é o seguinte: quando eu estava em Djibouti, se eu me lembro bem, entre 86 e 90, nós já tínhamos ali um grande cansaço de ouvir que nós todos os exilados Tutsi estávamos cansados, havia essa fala, né, desse cansaço de ter filhos e filhos, gerações de apátridas. Ora, nós não tínhamos sequer uma carteira de identidade, um RG. Né? E quando nós pedimos ao último presidente racista na época para que tivéssemos ao menos esse documento de identidade, ainda assim isso nos foi negado. Por isso, quando nós dissemos, nós não aguentamos mais, estamos cansados disso, queremos voltar, nos disseram, é impossível. E o que a história revelou é que não é impossível, foi possível. Pour terminer, c'est que Então, veja, para terminar, Simone, o que eu considero salutar é frisar que nós nunca nos deixamos abandonar ao ódio. Por quê? Porque o ódio nos teria destruído. A reconstrução, sim, mas não no ódio. Claro que nós pudemos reconstruir Ruanda com muita ajuda, inclusive internacional, mas é um trabalho de criação juntos, de fazer algo de maneira aberta, inclusive por meio da eliminação desse documento de identidade étnico. Isso foi abolido, mas sem que nós nos abandonássemos ao ódio. Eu acho maravilhoso esse modo de
de encarar as coisas da Scholastic, porque, de fato, quem passou por uma experiência limite como ela e a família, tinham tudo para ter ódio. E, no fim, é justamente contra o ódio que ela sempre luta, não é? Simone, ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'au fait, à un moment donné, então, Simone, veja, não tem mérito nisso, é absolutamente fácil, é a coisa mais fácil agir assim. Eu acho que é como vai acontecer, como pode acontecer com os índios da Amazônia, né? A única coisa é pensar nos nossos filhos. É quando a gente pensa nos nossos filhos e que a gente se diz que a gente não quer o mesmo destino para eles, e, sobretudo, não quer que eles vivam, que eles passem pelas mesmas coisas, que a gente quer que eles passem por outra coisa. La deuxième chose aujourd'hui, c'est que justement pour nos enfants, non, je vais vous laisser traduire d'abord. Veja, Simone, o segundo ponto relativamente a esse ódio é que o ódio é um sentimento egoísta. E pensar no outro a cada momento é não se deixar habitar por esse ódio, não se deixar tomar por esse ódio. Ora, sublinhando que, depois de tudo que aconteceu, no momento da reconciliação, o pedido de reconciliação, no momento de reconstrução, esse pedido veio de nós, de gente como eu, que tinha sobrevivido. Né? E por que isso? Para que nós não fôssemos, eu mesma não queria, e nenhum de nós queria, sermos prisioneiros, sermos reféns do passado, porque só assim o passado pode ser passado. Então, antes de falar de um provérbio, por que as crianças têm que conhecer a história, eu gostaria de sublinhar o fato de que eu me alegro, e me alegrar é uma expressão que não diz a que ponto eu tenho esse sentimento, relativamente ao fato de que o livro A Mulher dos Pés Descalços estará nas escolas do Brasil, que ele pôde ser aceito pelo Programa Nacional. Por quê? Porque essa questão do genocídio é uma questão universal. Ela não é do Ruanda, ela não é da África, ela não é de lugar nenhum só. Ela é de nós todos. E hoje o que acontece em Ruanda é que o que aconteceu, o genocídio, é ensinado, mesmo às crianças menores, dos primeiros anos da escola, é ensinado em todas as escolas, com as palavras da vida real. Por quê? Porque não é possível e não é necessário mascarar isso nem com um vocabulário especial para as crianças, porque a história não tem que ser falsificada, por mais dolorosa que ela seja. Je vais terminer par un proverbe rwandais. Pourquoi nos enfants doivent connaître leur histoire? Parce que o pensamento que está por trás do provérbio é que não se pode esperar que os nossos filhos não refaçam os mesmos erros do passado se eles não forem confrontados aos erros do passado. O provérbio diz que a pedra cortada de maneira aguda, quando ela é revelada, ela não consegue mais ferir nem na parte de cima. Ela não fere mais. Isso equivaleria ao nosso cortar o mal pela raiz aqui no Brasil, não é? Sim, Simone, porque veja, a gente não concorda quando eu digo que saudade é igual a nostalgia. Você sempre diz, não é não, é diferente. Né? Mas aqui, com esse provérbio de cortar o mal pela raiz e a pedra, né, cortada de maneira aguda, que uma vez revelada já não fere, né, nós estamos falando exatamente da mesma coisa, a mesma configuração. E o que eu gostaria de acrescentar é que é por isso que nós não podemos esconder dos nossos filhos, das nossas crianças, a verdade histórica, porque preservá-los não é preservá-los do horror, mas é preservá-los da possibilidade da repetição do erro. Né? E o que eu me questiono é se aqui no Brasil há esse ensino, essa transmissão suficiente do que foi a escravidão.
não temos nem da escravidão e nem da ditadura militar se fala o suficiente no Brasil. Por isso, a gente acaba, de alguma maneira, vendo isso se repetir, não é? E causar até, usando uma palavra que a Scholastic usou, causar até um certo saudosismo numa determinada fração da população que chega a ter saudade da época que havia ditadura no país. A gente precisa mesmo contar essa história para ela não se repetir. Oui, c'est ce que c'est ce qu'il y a à craindre. Parce que c'est, oui, pour avoir écouté E sim, Simone, você tem razão, porque se nós compararmos com o que acontece em Ruanda, de novo, eu insisto no fato de que não é falsificando que a gente consegue dourar a pílula, para usar uma expressão, né, que é tão nossa. Né? Quando isso não é suficientemente ensinado, o resultado é esse. Mas eu também penso que o que pode jogar uma certa luz sobre essa questão toda, sobre essa questão da memória da escravidão e da sua perenização, do seu trazer à baila, é a literatura. Um autor como Evaristo está muito bem colocado para isso. Então, é a literatura que pode cumprir esse papel também. Muito bem, Scholastic. É lindo a gente caminhar aqui para o fim dessa conversa com você citando Conceição Evaristo, que para nós é uma deusa da nossa literatura, uma mulher que tem feito muito pela literatura brasileira e que felizmente tem encontrado o reconhecimento que merece, como eu acho, Scholastic, que você tem encontrado, né? Não só no Brasil, não só na França, mas como você disse, na Arábia Saudita, em Nova York, a sua história realmente chegou a muitas pessoas e que chegue cada vez mais para que não se repita. Merci beaucoup, Simone. Mais comment ajouter Sim, Simone, obrigado por suas palavras. Eu só queria lembrar que o contato com a Evaristo, com a Conceição Evaristo, que eu tive em Paraty, eu queria lembrar que fui eu que fui ao encontro dela, porque se reconhece, a gente identifica, né, de longe, às vezes, como foi o meu caso com ela, quando uma pessoa tem sabedoria. E eu acredito também que a nossa história, a minha e a dela, e a nossa escrita podem, em ambos os casos, contribuir com uma pequena pedra nesse edifício do qual nós falamos aqui hoje. Nous pouvons apporter une petite pierre à l'édifice. Voilà. Belíssimo, Scholastic. Aproveito para te dizer que, assim como você está publicada no Brasil, a nossa Conceição Evaristo agora está publicada na França e você poderá lê-la em francês. Ela está publicada pelas Editions des Femmes e seria maravilhoso você poder lê-la também. Ela está dizendo que muito obrigada já pela dica, ela já leu alguma coisa da Evaristo e ela espera poder ler mais, mas ela agradece. Muito obrigado pela oportunidade, por tudo, por todo esse conjunto, né? Eu esperava por esse contato e eu espero poder vir ao Brasil para tocar você, Simone, e tocar os meus leitores brasileiros para ganhar tanto abraço. Diga a ela que eu quero um abraço ruandês. Tu n'étais pas là, tu aurais vu. Então, sim, Simone, porque é inesquecível aquela ocasião em Maringá, em que eu fui abraçada, tive a impressão que a noite toda, né, e não vejo a hora, porque com essa desastrosa Covid, em que a gente não pode nem dar a mão para as pessoas, a francesa, o que dirá dar abraços, né? Então, não vejo a hora, sobretudo das minhas leitoras, porque vale dizer que eu tenho mais leitoras do que leitores. Dita. Mais elles sont présentes, vraiment, elles sont présentes. C'est magique. Alors, il y a justement, à propos de mes lectrices, Simone, je crois que je n'ai pas eu un exemplaire de si beau diplôme. Je vois mes lectrices
dans la salle de bain, dans la cuisine, à table, avec le livre. Donc, c'est tout cela avec le Covid. Il y a des choses qui n'ont pas suivi. Donc, je pense que je ne l'ai pas eu et ça me ferait plaisir. Eu acho que podemos encerrar por aqui, a menos que a Scholastic queira deixar alguma outra mensagem, dizer alguma outra coisa. Acho que podemos encerrar, já passamos de 1 hora, né? Não, je pense que c'était... Sim, Simone, como palavras de fechamento, eu gostei muito de poder ter falado, né, do provérbio ruandês, de ter repetido algumas palavras, de ter lembrado aquela citação do Primo Levi, de que se não há felicidade completa, também não há infelicidade absoluta, e sublinhar uma vez mais que a gente não pode desistir, não pode desanimar e abaixar, né, baixar os braços, porque se nós formos olhar para o que acontece hoje em Ruanda, claro que ainda há muito o que fazer, mas tanto já pôde ser feito. Muito recentemente, por exemplo, se nós pensarmos, acaba de ser assinado um acordo com a Inglaterra sobre o envio de imigrantes. Eu, aliás, escrevi um artigo para o Guardian a esse respeito. Então, é preciso manter a esperança, evitar o desespero, fugir sempre do desespero e da desesperança. L'espoir, il ne faut jamais perdre l'espoir. Il faut éviter le désespoir. Il faut le fuir de loin. Perfeito. Merci, Scholastic. Super obrigado, grande beijo, grande. Au plaisir de vous revoir. Je vous embrasse fort. A bientôt.